começa a fazer coisa. Mas aí você, por exemplo, tu gostava de poesia? Os teus livros aqui, vamos lá. Você trouxe 3 livros pra gente. Isso. Eu tô aqui Faustão porque eu acho hoje, que... Vamos falar sobre os livros, porque se a gente for falando sobre a história, a gente consegue contextualizar a minha vida com a literatura. Através dos livros? Dos livros. Mas posso falar dos livros agora ou não? Sim, pode, então. Esse aqui, Seja Livre. Seja Livre. Você foi preso, né? Não? Por conta das merdas que você fazia. Ficou 7 anos pensando que quebrou o telhado. Depois que você maltratava todo mundo, enfim. Eu venci um concurso de poesia na escola, no fundamental, acho que na antiga 8ª série. Olha. Eu acho que eu tava... Quando eu venci esse concurso, eu acho que eu tava na antiga 8ª série. Lembra? Aí veio esse período de terminar essa coisa e veio o período da minha mãe falecer. E aí foi um período muito difícil, eu parei de estudar. Tá quantos anos? Só pra... Eu tenho 26. 26. Eu parei de estudar, então eu fiquei 1 ano ou 2 anos sem estudar, sem perspectiva, já não tinha, né? Tipo, só mais 1 ano sem, não tinha nenhum. Porque assim, é muito ruim, né? Você tá no ambiente que você tá nessa posição, de que você não tem perspectiva, as pessoas que estão próximas também não têm. Eu fiquei sem estudar. E aí depois disso, quando eu reagi, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Pra onde eu fui? Fui fazer EJA, né? Que é muito importante falar sobre isso. Eu fui lá no EJA, onde as pessoas dizem que só tem gente preguiçosa, que só quer terminar o ensino rápido, só quer pegar o diploma, que eu descobri que eu queria ser professor de literatura. Foi com o meu professor do EJA, sabe? Olha que foi lá. Eu falei, cara, eu preciso ser esse homem. Esse homem é incrível, eu quero dar aula disso, eu quero fazer isso. E nisso, eu já tava mais encaminhado, já tava trabalhando, já tava no meu primeiro emprego, já tinha virado gente, né? E aí eu comecei a escrever algumas coisas, e tinha essa questão dessas aulas serem incríveis no ensino médio. E eu falei, meu Deus, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar isso. E nesse meio período, eu me formei lá, consegui terminar o ensino médio e publiquei meu primeiro livro, foi Seja Livre. Seja Livre foi escrito nessa fase ainda muito por você, não, né? Essa edição é uma segunda edição. Seja Livre é basicamente... Ele foi escrito nesse momento muito difícil. Foi escrito num momento de fossa real, porque eu ainda tava sofrendo muito por conta da partida da minha mãe. Tava nessa fase meio de entender quem eu era no mundo, o que eu tava fazendo, sabe? Qual era o próximo passo. E comecei, na verdade, a passar por esse momento, que foi um momento muito ruim, e escrever coisas muito boas. Porque Seja Livre é basicamente um guia prático de como a sua vida pode ser muito ruim de vez em quando, mas que depois ela fica boa. Agora, deixa eu contextualizar o que eu conheço um pouco dessa... Só porque senão eu vou esquecer, porque eu sou TDAH. Não, dentro, não você para não. Você me conhece, Fábio. E você... Tudo que tá aqui, você escreveu nessa época? Com seus Nessa época. Isso, 17, ele foi publicado bem depois, mas e você conseguiu tem muita coisa antiga aí. Tudo isso, porque eu, como TDAH, eu escrevi, sei lá... Conseguiu o quê? Concatenar. Organizar tudo na cabeça. Porque eu, como TDAH, eu escrevi mais de 50 livros na minha vida. Só que todos eles eu só fazia o título, a capa, o índice e fazia o sumário, que é o último aqui, que é o... Eu escrevia isso aqui no final e fazia o início e não me organizava pra fazer o meio. Então, porque aí tem muita coisa que já tava sendo escrita há muito tempo. E depois eu juntei, fiz algumas coisas novas. E Seja Livre, assim, Seja Livre foi o pontapé inicial na minha carreira literária. Foi o livro que abriu portas pra mim, assim, que você não tinha ainda conhecimento nenhum sobre TDAH ou essas coisas. Você simplesmente escrevia. Então aí eu pegava... Era teu desafogo. Sim. E foi muito louca a forma, esse processo. Porque, na verdade, todos os textos aí, extremamente positivos, eu escrevi na fossa, tipo. E aí eu sempre escrevi assim, não, eu vou escrever isso diferente, porque a forma que eu tô me sentindo aqui agora é a forma que eu não quero que a pessoa que leia se sinta. Então eu quero falar sobre esse momento, mas depois dizer pra pessoa que passou, porque olha hoje... É triste, mas que dá pra passar por isso. Isso, né? Aí. Então, tudo foi em momentos muito ruins, mas saiu um livro muito bom, porque era um momento muito ruim pra mostrar que ficava bom. Eu costumo dizer que isso aí não é um manual de como você ser feliz, né? Não dá. Cada um tem o seu processo de luto, cada um tem o seu processo de dificuldade. Mas é que eu costumo dizer, às vezes, que as palavras mais clichês e banais, elas fazem toda a diferença na nossa vida, sabe? Porque às vezes a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir, a gente sabe como tem que fazer, mas quando alguém diz, parece, uau, nossa, a pessoa disse óbvio. Mas foi outra pessoa que disse e a gente ficou encantado. Então, basicamente, foi isso. Tipo, um milhão de momentos ruins que eu transformei em momentos positivos pra mandar pras pessoas. E foi o livro que mais me trouxe coisas boas, assim, real. É o livro que eu mais vendo até hoje. É o livro que eu mais vendo. Mas quando que você lançou ele? Foi em Você tava com quantos anos?
Eu acho que já com 18 ou 19. Então foi... Não, 18 não, 19. Próximo, 20, então. Não, 20. Assim, próximo. Não, eu sou muito ruim, tá? Com data, com tudo, mas foi 20. Vamos colocar 19, 20. Foi em 2015, gente. Faz as contas, por favor. 7 anos. Então, 2015. Tô estudando matemática em casa, moleque. Então foi em 2015. Tem muito tempo. E olha eu falando com 20, já tinha mais, né? Na verdade. Eu sou péssimo. Sou péssimo mesmo. Então foi. Aí, então assim, saiu Seja Livre. Com toda essa bagunça que era o Fábio, né? Mas como é que foi esse moleque da favela? Favela, como é da favela, né? Então, favela. Esse moleque da favela, merdeiro, que perdeu a mãe, que tava sem estudar. Como é que, assim, tu escreveu um monte de poesia, beleza, legal, talento pra sentar, escrever e desafogar, mas aonde que rolou esse insight pra tipo, caraca, eu vou transformar isso num livro, vou fazer... Muitos desses textos foram publicados nas redes sociais antes. E as pessoas, meu Deus, você precisa virar um livro, você precisa fazer um livro, você precisa falar sobre isso. E aí não pode dar confiança, né? A pessoa tá falando que não, eu quero um livro. Mas você fez um conjunto de contos ou ele é tudo uma história só? Não, é um conjunto, são várias coisas. Tipo assim, por exemplo, tem um texto, você precisa passar por momentos ruins, um texto sobre isso. Sabe, fala sobre relacionamentos, enfim, é um livro voltado para adolescente. Eu era um adolescente, né, assim, então tinha cabeça de adolescente. Então é um bate-papo com jovem, sabe? Tipo, jovem pra jovem, vamos falar sobre isso. Então é uma conversa, e eu digo isso, inclusive, no começo, sabe? Sinta-se conversando comigo e me abraçando. Tu chegou a pegar a Tati? Uma coisa muito assim, sabe? Muito legal. Tu lembra a Tati, que era um personagem da Ingrid... Não, da Heloísa Perecer. Tu lembra que ela tinha a Tati, que era um adolescente revoltado e tal? Então era meio isso, né? Assim, um adolescente revoltado. Então eu juntei tudo isso e foi. Só que assim, a possibilidade de publicar, você imagina, né? Eu acreditar nisso era quase zero. Aí Só foram vindo anjos assim, Na verdade, não. Na verdade, não. E aí, é onde eu quero chegar. Eu me tornei essa pessoa que, tipo, dizia, não, vai rolar, vou atrás, vou buscar. Que era totalmente contrário da outra pessoa, porque eu poderia ter tido esse estalo muito antes. Não, vou melhorar, vou fazer. E aí precisei estar maior pra falar, não, pera, eu já tenho muito texto aqui, tem muita coisa, tem poema, tem um monte de... Vou juntar isso tudo no Word e vou começar a pesquisar como faz pra publicar um livro. Tipo, quero publicar um livro. Tipo, é porque eu tinha essa necessidade de me entender e de ser alguma coisa, né? Tipo, embora... já fosse o Fábio, né? Porque a gente não pode excluir a nossa vida, tudo que aconteceu, mas eu falei, preciso, sei lá, tipo... E na época tu já trabalhava? Eu trabalhava com uma coisa que não, assim, mas aí você imaginava que, tipo assim, não, eu vou fazer meu livro e com o meu livro eu posso ganhar dinheiro pra não precisar imaginei que ia ficar isso. rico, óbvio, todo mundo pensa. Assim, ilusão, né? Pensei. Mas primeiro tem que ficar pobre, né? Porque lançar livro... Eu pensei que ia ficar muito rico, obviamente, mas não, continuei trabalhando, né? Porque a vida não é morango. Mas assim, eu comecei a pesquisar como fazer, porque até então era muito difícil. Não que seja fácil, hoje em dia é muito fácil, mas... A gente tem muitas. A gente consegue chegar às pessoas. Até porque hoje as pessoas não eram lado, né? Hoje você virou um facilitador, né? As pessoas não eram acessíveis quando eu procurava. As pessoas não eram facilitadoras. Era muito difícil. E precisava de grana também. E aí eu falei, meu Deus, e aí, como é que eu vou fazer? Porque eu não sabia, por exemplo, eu achei que as pessoas iam achar o meu livro muito bom e iam publicar o meu livro porque eles gostaram muito do meu livro, mas não. Tipo, imagina quantas histórias boas não devem chegar na mão desses caras também, né? Sabe? E aí tem essa questão de grana. Eu falei, meu Deus, de onde eu vou tirar essa grana? Enfim. E aí, eles gostaram do livro, então teve uma questão de acreditar também. Eu desembolsei uma graninha, uma partezinha, mas tipo, eles acreditaram no livro e publicaram. E aí eu publiquei meu primeiro livro e foi incrível. E aí, depois disso, eu não parei mais, assim, sabe?